Graça e paz, paz do Senhor, boa tarde. Nós vamos continuar nessa tarde com o estudo da Palavra de Deus. Nós vamos iniciar então a nossa escola bíblica dominical. E o tema de hoje é um tema bem legal. Eu gosto bastante particularmente, né? Aliás, eu gosto, na verdade eu gosto da Bíblia inteira, né? Mas tem alguns assuntos que são muito interessantes para a igreja. A gente tem estudado algumas coisas que são bastante importantes para a nossa vida. E os dons espirituais eu creio que é algo muito importante, né? É uma ferramenta, é um motor que alavanca a igreja de Cristo. E a gente vai nessa tarde então falar um pouco sobre os dons espirituais. Acerca dos dons a gente tem isso lá em 1 Coríntios capítulo 12 e em 1 Coríntios capítulo 14 também. 1 Coríntios 13 também fala de um dom específico, né? Mas é muito importante que a gente tenha todo esse conhecimento bíblico para que em algum momento a gente possa fazer uso dessa ferramenta à nossa disposição e à disposição do reino de Deus. Amém? Eu quero pedir para o nosso irmão Rodrigo fazer a leitura do versículo aqui, do texto básico. Só que o texto básico ele tem 31 versículos e a gente vai ler do capítulo de 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 11. Se você tiver uma Bíblia, por favor, acompanhe na sua casa. Vamos lá, Rodrigo. Graça e paz, igreja. 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando erais gentil, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiado. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, que nos dá de estar aqui hoje, Senhor, aprendendo, Pai, conhecendo mais um pouco sobre Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, iluminar as nossas mentes e os nossos corações, Senhor. Peço também, Pai, que abençoe o irmão Clenaldo que irá trazer esta aula para nós e que o Teu Santo Espírito, Pai, através dele, possa retirar qualquer dúvida que venha a surgir, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, os dons, eles são ferramentas necessárias para que o cristão possa produzir aquilo que Deus colocou nas nossas vidas durante todo o momento, a partir do momento em que eu aceito a Cristo. Então imagina que são acessórios, são dons, são dados por Deus, são irrevogáveis, ou seja, Deus ele não fica dando e tirando dons, porque lá em Romanos capítulo 11, versículo 29, diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então o texto bíblico que ampara isso,
e que também cada um precisa cumprir o seu ministério, e um deles, dentro dos dons, né, um dos ministérios são os dons espirituais. Mas o que são dons espirituais? Segundo o autor aqui, as palavras usadas no hebraico quanto no grego, significa desde um dom específico, e aqui a palavra que vai nos interessar mais é a palavra carisma, originária de charis, graça. Em português temos a transliteração da palavra para carisma, que tem o sentido de um benefício, um bem conferido. É usado no Novo Testamento para designar dons e favores divinos, especialmente os dons sobrenaturais, concedidos pelo Espírito Santo. Esse dom que está relacionado aqui em 1 Coríntios capítulo 12, que o Rodrigo acabou de ler, e em Romanos capítulo 12, versículos de 3 a 8, são relacionados ao carisma. E o carisma, que é um dom espiritual, é a graça tornada efetiva, manifesta, específica. Esse termo ocorre 17 vezes no Novo Testamento, mas só uma vez fora das cartas paulinas, que está lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Outra palavra que nos interessa de perto é pneumática, que aparece em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, que nós lemos agora, né, a respeito dos dons espirituais. E é traduzida e significa realmente algo que vem de Deus, algo que vem do Espírito Santo. Os dons espirituais são uma dotação espiritual e sobrenatural de Deus através do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 4. Concedendo capacidade divina no desempenho do ministério para, através da igreja, executar o plano divino. Segundo Orton, são as faculdades da pessoa divina operando no homem. Então, todas as vezes que nós falarmos a respeito de dons espirituais, a gente tem que separar dom espiritual do dom natural, tá? Isso é um fator importante, porque se todo o dom concedido por Deus fosse para usar somente para pessoas que têm o dom natural, obviamente ele não chamaria dom espiritual, né? Então ele chamaria um outro tipo de dom. E só para vocês fazerem uma diferença, o que é um dom natural? É aquele dom que é concedido, que Deus também dá, né, uma pessoa, mas de forma natural, onde uma pessoa tem mais habilidades para exercer algumas coisas do que outras. Por exemplo, eu tentei fazer uma época aula de teclado, e eu não conseguia fazer, a mão direita não obedecia o que a mão esquerda mandava e coisa e tal, porque eu não tinha e não tenho esse dom natural para poder exercer essa habilidade de tocar teclado. Então o que é isso? É um dom natural. Tem nada a ver com o Espírito Santo, com nada. Eu quis tocar e não tive uma dificuldade maior. A passo que outras pessoas, elas podem tentar, de repente, de uma hora para outra, falar assim, eu quero tocar teclado, e ela tem uma habilidade natural que ela consegue capturar e desenvolver aquele dom. Então, é só para identificar que existe a diferença entre dom espiritual e um dom natural, que seria humano, tá? E como que a gente pode identificar os dons aqui que nós citamos em 1 Coríntios, mas também tem em outros textos, que são dons espirituais? Então nós identificamos em 3 grupos. O primeiro, que são dons espirituais, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, que é carisma, né? O segundo, que são dons diversos do corpo, que está lá em Romanos capítulo 12. Se o Rodrigo puder ler Romanos capítulo 12, de 6 a 8, para entender que dons que são esses que a palavra de Deus está nos dizendo. Porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria.
Então são dons que, esse dom aqui que são diversos do corpo de Cristo. Então se alguém tem algo que você possa fazer pela sua igreja, que você tenha um dom natural, que aqui fala sobre dons diversos do corpo, você pode executar, que é o que o Rodrigo falou. Se você faz com esmero, faz com dedicação, faz com qualidade, tá? E o terceiro grupo, que são dons, vai abrindo aí, Rodrigo, Efésios 4:11, dons ministeriais ou ministérios, tá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui está falando da escolha de Deus a respeito de uma pessoa, tá? Então Deus escolhe pessoas para exercer dons ministeriais. Pastores, profetas, líderes, mestres e assim por diante, tá? Embora os dons de Romano 12 sejam carismata, dons espirituais, não podem ser classificados como os de 1 Coríntios, capítulo 12, de 9 a 10, que aqui fala de pneumática, que são os dons estritamente espirituais, né? E muitas vezes a gente pode confundir esses dons com os dons ministeriais. Os de Efésios capítulo 4, versículo 11, não são caracterizados como carismáticos, mas são chamados de dômata, do grego. São dons que são exercidos por cada um e cada pessoa, tá? Agora vem uma parte aqui que é muito interessante, que é a boa parte que nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, que é como são classificados os dons espirituais. Oi. Vamos lá, uma pergunta aqui do irmão. Pergunta da Lívia. Quando uma pessoa recebe um dom, mas acaba se desviando no caminho, o que acontece com o dom? Na verdade não acontece nada, né, Lívia? Porque imagina que é como se fosse assim, Deus pediu ou mandou, ordenou que você fizesse alguma coisa. E você não faz, você vai trazer prejuízo para o reino dos céus. Esse é o primeiro ponto, né? Lembra-se lá quando Deus falou com Jonas e falou para ele, olha, eu quero que você vá para Nínive, e ele foi para um outro lugar. Então o que aconteceu? Ele teve problemas no meio do caminho, e normalmente quem se desvia são aquelas pessoas que acabam sempre mais perdendo no reino de Deus. Ela acaba desperdiçando um dom que Deus deu para ela, e aquilo não tem contribuição nenhuma para o reino de Deus. Quem perde normalmente é essa pessoa. Então vamos lá, classificação dos dons. Aqui a gente classifica em 3 tipos de dons. São os dons de revelação, dons de poder e dons de expressão verbal. Então nós vamos dividir aqui dons de revelação. São dons que revelam a sabedoria e o conhecimento de Deus. Através deles é trazido pelo Espírito ao conhecimento da pessoa, que tem a revelação algo de maneira sobrenatural. Esses dons, às vezes, são interligados e um depende do outro. São 3 os dons de revelação. O primeiro é a palavra do conhecimento. É o dom espiritual pelo qual o Espírito faz conhecido algo que até então desconhecido. Fatos, eventos, coisas, pensamentos, atitudes e intenções do coração. E geralmente conhecido como dom de revelação. Eu particularmente entendo que o dom de revelação é algo que Deus trouxe especificamente para que uma pessoa, né, desculpa, eu falei revelação, é palavra de conhecimento, tá? Esse dom da palavra de conhecimento, que é o que está aqui em 1 Coríntios capítulo 12, no meu entendimento, é quando uma pessoa tem uma facilidade maior em lidar com as questões espirituais. Lembre-se que o dom ele é espiritual. Então imagine o seguinte, eu posso ler a Bíblia de A a Z, né? Eu leio a Bíblia inteirinha. E de repente eu posso pedir para que Deus me dê o dom do conhecimento para que eu possa traduzir isso de uma forma mais fácil, mais tranquila. A gente sabe que existem formas de você aprender a palavra de Deus através da escola bíblica, através de estudo bíblico, através de cursos de teologia. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte. Mas quando a gente fala de dom espiritual, lembre-se, já saiu da esfera humana. Por mais que eu possa ter, né, todo o conhecimento da palavra de Deus, estudando, fazendo um curso ou qualquer coisa parecida, me dedicando, eu vou conseguir fazer isso.
Mas em alguns momentos, esse meu conhecimento acerca de um assunto e acerca das Escrituras, ele vai trazer algo revelador da palavra de Deus para aquele momento, para aquela situação. E isso, irmãos, eu entendo que acontece todas as vezes que nós ouvimos uma palavra, e eu vou te dar exemplos aqui para vocês que são cristãos, que já são convertidos. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Vocês já pararam para perceber várias vezes que você lê um versículo, e você durante anos, meses, dias, décadas, você tem um entendimento daquele versículo, e de repente o pastor, ele pega aquele mesmo versículo e numa pregação, numa mensagem, ele traz algo de conhecimento para a tua vida, porque talvez Deus tenha dado essa revelação para ele, e ele trouxe esse conhecimento, e aquele texto que eu entendia de uma forma, Deus me revela de outra forma. Então eu entendo que esse dom é o dom do conhecimento. Ele vai trazer algo, um fato, um evento, uma coisa, até um pensamento, né? Olha, eu pensava esse versículo de uma forma, e quando de repente, e muitas vezes não é só pelo pastor, ou pelo pregador, ou pelo evangelista, não importa, às vezes pode ser você mesmo. De repente, a Bíblia fala assim, ó, no finalzinho, que é para que cada um busque os melhores dons. E de repente, na sua busca de melhores dons, você pode orar a Deus e falar: Deus, eu quero o dom do conhecimento. E de repente, um versículo que você tinha um entendimento de uma certa forma, pode ser que numa noite ali, você olhando, lendo aquele texto, Deus te dá um conhecimento tremendo a respeito daquele texto que você nunca teve antes. Porque Ele derramou sobre a tua vida um dom espiritual do conhecimento. Então esses dons são dons de revelação. A palavra, um segundo dom que tem aqui, que Paulo menciona também sobre palavra de sabedoria. É o dom pelo qual é dado ao crente, em determinado momento, uma palavra que no momento em que é dada, é a única maneira a seguir para se obter êxito. Eu estava até conversando lá em casa, não sei se foi ontem ou hoje, a respeito de um texto bíblico, que duas mulheres trouxeram 2 filhos para o rei Salomão, e aí naquele momento uma tinha matado o filho sufocada, e as duas, né, uma queria tomar o filho da outra, e elas ficavam se acusando ali, falando: não, o filho é meu, e a outra falando: não, o filho é meu. E aí Deus deu o dom da sabedoria ali para Salomão, e Salomão falou para elas o seguinte, falou: me dá uma faca, me dá um facão aqui, que eu vou cortar ele no meio, e cada uma vai ficar com um pedaço da criança. E aí a Bíblia revela que aquela que era a mãe verdadeira, falou assim: não precisa, o filho é dela. E aí naquele momento Salomão pegou e falou: então, o filho é realmente dessa mãe que falou que o filho era da outra. Então isso foi um dom de sabedoria. E muitas vezes na vida, na nossa caminhada cristã, quantas vezes nós ou alguma pessoa é usada por Deus, o pastor é usado por Deus, ou tal, um membro da igreja é usado por Deus para resolver ali uma questão. Vocês já devem ter visto, né, alguém comentar assim: não, mas o irmão foi sábio naquele momento, o irmão usou de sabedoria. É esse o dom que Deus revela como um dom de revelação, porque às vezes é uma situação que você olha que não tem o que fazer. A pessoa tem uma razão, a outra tem razão, a lei diz que tem, né? Jesus, ele usou muito disso com os fariseus ali, com pessoas que queriam apedrejar aquela mulher, e ele falou: não, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha que dom de sabedoria ali que Jesus usou para que ninguém atirasse a pedra naquela mulher. Então, ele é dado ao crente, sim, aquele que busca esse dom espiritual, ele é dado sim, e a pessoa passa a ter então uma sabedoria vinda do céu, vinda de Deus. Um terceiro dom aqui da classificação dos dons de revelação é o dom de discernimento de espírito. Existem 3 espécies de espírito esperando no mundo: o de Deus, o do homem e o do inimigo. Pelo discernimento de espírito é revelado ao crente que tipo de espírito está operando. Esse dom é extremamente importante dentro da igreja, que os irmãos tenham esse tipo de revelação, esse tipo de discernimento. Às vezes uma pessoa pode pregar bonito, mas de repente ela pode estar sendo usada pelo inimigo para aquela palavra que ela está
trazendo ali naquele momento, e pode trazer um transtorno para a igreja, ou não, às vezes a pessoa está pregando algo que é dela, é um sentimento dela que ela tem ali naquele momento, e ela fala, não, eu quero ensinar algo para a igreja que não é de Deus, é dela. Ela acha que tem que ser daquela forma, ela usa a palavra de Deus, e quem tem o dom de discernimento de espírito logo pega essa pessoa ali, porque é um dom espiritual, ele não é um dom natural, e a pessoa percebe e ela tem um toque ali. Vamos lá. Duas perguntas. Pergunta da irmã Débora Ferreira: caso aconteça de aparecer alguém e nos diz algo que ainda irá acontecer, e ao passar dos anos não acontece, no caso, essa pessoa não sabia o que estava dizendo, ou nós mesmos, por atitudes e decisões nossas, mudamos o que iria acontecer? Na verdade, Débora, é muito boa essa pergunta sua. A Bíblia fala que nós devemos julgar toda profecia. Está aqui nesse texto, em 1 Coríntios aqui que nós lemos, que toda profecia ela deve ser julgada. Mas o julgada não é no sentido, e aqui foi bom você ter colocado essa pergunta, Débora, porque não é aquele julgamento de eu ficar olhando se o pastor está falando certo, está falando bonito, se o texto que ele leu ali, não é esse tipo de julgamento. É se o que ele está falando não é algo anticristo, antibíblia, antiprofecia. Ele pode falar algo bonito até naquele momento, mas aquilo pode se cair por terra em algum momento, porque ele está falando algo que pode estar exaltando um inimigo, ou coisa desse tipo. E quando a Bíblia fala que nós devemos julgar, nós devemos, primeiro, entender se aquilo que está sendo falado, o primeiro crivo de julgamento aqui o que ele está falando é bíblico. Esse é um ponto. Né? De repente alguém fala para você assim, você vai, sei lá, eu não sei se você está falando algo bom ou ruim aqui como exemplo, Débora, mas alguém pode trazer algo de profecia ruim para a vida de alguém. E como aconteceu lá no Antigo Testamento, Deus muitas vezes para poder colocar o povo no eixo, trazia profecias que muitas vezes falava até de morte para o povo, mas por que eu fazia isso? Porque o povo estava em pecado, não porque Deus queria que todo mundo morresse. O povo estava em pecado, não queria sair do pecado, Deus levantava um profeta e falava, olha, vai acontecer isso se você não mudar, se você não se voltar para Deus. E essas pessoas não se voltavam para Deus, e essa profecia acabava sendo cumprida porque aquelas pessoas morriam. Agora, eu particularmente prefiro esperar em Deus, em toda a profecia. Né? Alguém fala alguma coisa aqui, olha, vai acontecer alguma coisa com você daqui a 1 ano. Amém, glória a Deus, eu recebo. Mas eu espero em Deus. Eu não saio falando para todo mundo, eu não saio contando que aconteceu isso, aquilo, eu recebo. Muitas vezes eu já participei de grupos que talvez têm linhas até de pensamentos um pouco diferentes da nossa, e que trouxe lá algumas profecias até para mim mesmo, mas por uma questão de ética eu falei, amém, eu recebo, eu entendi que aquilo é de Deus, mas eu julguei no sentido de esperar que aquela profecia se cumprisse. E se ela se cumprir, amém. Se ela não se cumprir, né, eu retiro aquilo que é bom para mim, aquilo que não é, eu deixo para que Deus tome conta e Deus toma e faça juízo. Mais 2 perguntas. Pergunta do Gustavo. A Bíblia nos diz para que busquemos os melhores dons, mas se o dom que a pessoa pedir não for o dom que Deus quer dar à pessoa, o que acontece? É difícil falar para você o que acontece, né, o Gustavo? Sabe por quê? Imagina que o dom, quem dá, é Deus. Se eu falar para você o que acontece, eu estaria me colocando no lugar de Deus. Porque a Bíblia diz que é Ele que escolhe qual é o melhor dom que Ele vai distribuir a cada um. Porque a Bíblia diz que Ele distribui a cada um conforme lhe apraz. A vontade é dEle, agora a busca continua sendo nossa. Eu quero buscar dons para a minha vida, sempre vou buscar, mas eu entendo que a soberania, se vai acontecer ou se não vai acontecer, sempre vai ser de Deus. Amém? E agora a pergunta da irmã Jane. Os dons espirituais só são manifestados quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Não, Jane.
os dons espirituais não têm relação nenhuma com o batismo com o Espírito Santo, né? Pelo menos no meu entendimento, o pastor Cido está aqui, pode confirmar isso. Porque quando Deus concede dom para uma pessoa, Ele não coloca regra. Ele não vai dizer, não, então eu vou conceder dom para a Bruna, porque ela está batizada com o Espírito Santo. Não. De novo, a mesma questão que eu volto aqui, que o Gustavo falou. A soberania é dele. É Ele que escolhe. A igreja é dele, quem concede os dons é Ele, e quem ministra os dons sobre as nossas vidas é Ele. Amém? Então vamos lá. Então a primeira categoria de dons, que são dons de revelação, a gente já falou. Agora nós vamos para os dons de poder, que são os dons que manifestam o poder de Deus e a capacidade do crente para agir sobrenaturalmente. Primeiro é o dom da fé. Trata-se de uma fé que nos capacita a grandes realizações. Aqui tem um ponto que o autor não fala e eu quero colocar. Só não confundam o dom da fé com a fé no nosso Deus, com a fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então significa dizer o seguinte, esse dom da fé aqui é um dom da fé sobrenatural. O que é a fé sobrenatural? Eu tenho a fé sobrenatural de que determinada pessoa vai ser curada. A minha fé, apesar de eu estar vendo que aquilo é praticamente impossível de acontecer, mas a minha fé, que é sobrenatural, está acima dos médicos, acima da ciência, acima de toda a faculdade, acima de toda qualquer critério humano, essa fé sim ela é exercida. Tá? Ela move montanhas, ela muda pessoas, muda sentimento, porque aquela pessoa tem uma fé sobrenatural. Você quer ver um exemplo de uma fé sobrenatural? É quando, por exemplo, se forem duas pessoas crentes, convertidas, as duas têm a mesma fé no mesmo Deus, né? Porque a Bíblia fala que é um só Deus que vai realizar todas essas coisas. Mas se de repente duas pessoas forem visitar um doente, pode ser que uma tenha uma fé sobrenatural e a outra não. Deus pode usar qualquer uma das duas para que a pessoa seja curada. Mas aquela pessoa que tem uma fé sobrenatural, ela tem uma visão muito maior, porque Deus está dando uma fé maior para ela. Tá? Então ela nos capacita para grandes realizações. Outro dom de poder é de operação de milagres ou maravilhas. É o dom que concede capacidade para agir sobrenaturalmente, realizando grandes obras de fé. Está vendo que parece que as duas fazem muito sentido, mas é que a de operação de milagres e maravilhas é uma fé que inclusive, e aqui eu quero fazer um destaque também, tem igrejas que são montadas, vamos dizer dessa forma, porque elas só focam em cima disso. Não, você vai ter que, aqui, nesta igreja, o foco principal dela é a respeito de cura. Ela não tem outro tipo de assunto, senão somente de cura e operação de milagre. Mas, para que isso aconteça, precisa que nessa igreja tenha pessoas com esse dom. Agora eu fico imaginando, e os outros dons? Eles não são importantes para a obra da igreja? Será que é só o de operação de milagres? Então é importante que a igreja tenha todos esses dons, mas com esses dons ela vai realizar grandes obras de fé. E tem o dom de curar. Tá? Lembre-se que milagre e cura não são a mesma coisa, tá? Às vezes Deus ele operou milagres com coisas sobrenaturais, porque ele mudou questões do tempo, por exemplo. Tempo, parou o sol, por exemplo, aquilo é um milagre, mas não necessariamente um dom de cura, tá? O dom de cura é como o nome diz, esse dom opera para os diversos tipos de cura e de que as pessoas necessitam. Né? Lembre que esse dom, ele está no plural. Dons de curar, né, está no plural aqui. Tem pergunta, Rô? Então vamos lá, tem pergunta aqui, vamos lá. Pergunta da irmã Débora Ferreira. Se Deus quer que façamos algo e aos olhos humanos é meio que impossível,
Como podemos fazer acontecer? Ô Débora, na verdade, o que nós devemos pedir sempre. Acho que o nosso acesso a Deus, nosso acesso ao Pai, ele sempre é aberto para qualquer ser humano que entregou a sua vida para Cristo Jesus. E a vontade sempre vai ser dele. É óbvio que uma pessoa que tem um dom, e esse dom foi derramado pelo Espírito Santo de Deus sobre a vida dela, a facilidade é maior. Por quê? Porque existe o dom, existe a mão de Deus, o poder de Deus sobre a vida dela. Então, uma pessoa que tem o dom, automaticamente vai ser muito mais fácil em relação àquela que não tem. Mas Deus pode usar qualquer um dentro da igreja, com um dom ou sem o dom, porque a soberania é dele, ele pode usar e essa pessoa também ser curada. Pergunta da irmã Simone. Quando sentimos que temos um dom, porém não estamos conseguindo desenvolver esse dom, o que fazer? Simone, na verdade o dom, aqui a gente leu aqui no comecinho, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Primeiro, quando Ele dá algo para nós, quando Ele dá algo para alguém da igreja, qualquer membro e qualquer dom, a pessoa ela já vai ter certeza de que ela tem aquele ministério, aquele dom, aquilo, porque Deus vai usar ela em algum momento, em alguma situação. Agora, uma coisa que é importante a gente observar, e aqui eu quero colocar um ponto que eu penso, que é o seguinte: o fato de Deus ter me dado aquele dom, não significa dizer que 24 horas por dia eu vou ter esse dom e vou usar ele o tempo todo. Isso é importante a gente saber. Eu estava lembrando aqui de um texto que eu preguei há algum tempo atrás nesta igreja, a respeito de José. E José foi usado por Deus por um dom de revelação. Não sei se vocês se lembram disso. Mas a pergunta que eu te faço é: durante toda a vida de José, quantas vezes Deus usou José com o dom de revelação que foi dado a ele? No caso, o dom de sonho, interpretação de sonho. Quantas vezes? Será que todas as vezes todos os dias que ele acordava e ele sonhava, e Deus já falava com ele: ó, José, esse sonho que você teve é isso. Olha, José, esse sonho que você teve foi aquilo. Senão José podia montar uma tenda, né, como tem muitas igrejas hoje em dia, e poderia fazer isso de forma muito aberta, muito... Então, irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus pode sim ter te dado esse dom, mas não significa dizer que todas as vezes que você tiver uma situação que você precise dele, pode ser que você não use. Pode ser que você use em situações específicas durante 3 vezes durante a sua vida, como aconteceu com José. Ou pode ser que seja usada por Deus todas as vezes que tenha uma reunião, uma ministração. E eu não estou aqui dizendo quantas vezes Deus vai te usar e nem quantas Ele não vai, porque isso não cabe a mim. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus pode usar qualquer um de nós, quantas vezes quiser, uma vez que Ele deu o dom. E cada um sabe se Ele deu o dom, porque nós devemos pedir. E a Bíblia fala que nós devemos buscar com zelo sempre os melhores dons. Eita, não vou terminar a lição hoje, hein, pastor? Pergunta da irmã Mônica. Qual a diferença entre a fé do tamanho de um grão de mostarda, que pode mover montanhas, e o dom da fé? Você fez uma pergunta que, na verdade, esse remover montanhas, que está lá no Novo Testamento, Jesus falou, né? Olha, se você tiver fé, eu entendo que uma coisa é se você tiver fé, é individual, não é coletivo. É assim, olha, se você tiver fé para fazer tal coisa, você vai conseguir. Não tem relação com o dom. O dom é algo mais ministerial. A fé, você pode usar a fé em momentos específicos, ou você pode usar a fé como um dom que Deus te deu. Não sei se eu consegui te dizer a diferença. Por exemplo, se você tem o dom da fé, você vai exercer sempre porque Deus te deu esse dom.
Agora, você pode ter uma situação específica na sua vida em que você vai passar por um momento de angústia tão grande que você vai ser usada por Deus e você vai clamar a Deus e a sua fé vai ser tão grande que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, como Jesus falou ali. Sim, eu entendi. Mas a minha pergunta, antes, você comentou lá do grão de mostarda, o que acontece? Somente a fé na nossa vida não já seria, vamos pôr assim, suficiente? Como eu posso falar assim? Porque se a gente tiver fé, eu vou orar pelo enfermo e ele vai ser curado. Qual a diferença da minha fé e do meu dom de fé? Então, é 2 tipos de fé? É usado diferente? Não, a fé é a mesma. É a mesma fé. O que Jesus estava ensinando com relação ao grão de mostarda é que você precisa ter uma fé pequena. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todos que querem agradar a Deus, de alguma forma precisa ter fé. Isso cabe para toda a igreja de Cristo, para toda. Agora, o dom da fé, esse não. Pode ser que uma pessoa tenha sido presenteada por Deus com o dom da fé, e que esse dom da fé que essa pessoa tem, pode ser que ela tenha uma fé maior do que toda a congregação, por exemplo, porque Deus deu um dom sobrenatural para ela, específico, para ela ou para mais pessoas, né, dentro da congregação, entendeu? Sim, deixa eu já emendar uma outra dúvida aqui de cura. Por exemplo, como que eu vou saber que eu tenho o dom da cura? Uma suposição, tem um enfermo aí, tem 10 irmãos orando. O irmão foi curado. Eu automaticamente vou sentir que foi eu ou não? Isso daí é muito pessoal, Mônica, é muito pessoal. Porque imagina assim, que Deus, ele trata cada um individualmente. E o que é mais importante para o reino dos céus? Para nós, como membros de um corpo, é que aquela pessoa seja curada. Só. Se foi pela minha palavra, pela minha oração, ou pela oração do meu irmão, para nós, como corpo de Cristo, isso pouco importa. Entendeu? Então eu vejo dessa forma. É aquele exemplo que eu estava dando ontem, né? Que eu falei assim, nós sempre fazemos algo em prol do próximo, em favor do próximo. Amém? Tem mais? Eita, vamos ter que adiar essa aula aqui. Pergunta da irmã Lívia. Como podemos diferenciar o mandado de Deus com as nossas vontades? Como Deus mandou eu fazer tal ação, por mais que seja uma boa ação, é possível também que seja a nossa vontade de fazer essa coisa falando mais alto? Teve uma pergunta parecida com essa semana retrasada a respeito de quando você faz alguma coisa para saber se é vontade de Deus. Eu até respondi isso, dizendo da seguinte forma, que o ID de Jesus é para todos nós. A relação que nós temos com Deus, ela é individual, ela é vertical, tá ok? Então, a minha intimidade com Deus vai indicar se eu vou errar mais ou vou errar menos. Eu penso dessa forma. Quanto mais próximo eu tiver de Deus, muito mais o Espírito Santo vai me orientar. Vocês concordam comigo? Porque assim, imagina assim, tem uma frase que todo mundo diz por aí, né? Me diga com quem andas e eu direi quem tu és. A partir do momento em que, quando você andar mais com Deus, a chance de você errar vai ser menor. Agora, se você andar menos com Deus, pode ser que você ore, tenha um discernimento para alguma coisa e pode ser que aquilo seja algo pessoal teu. Mas é a tua relação com Deus que vai dizer isso, se você vai acertar ou se você vai errar. Não sei se é essa a resposta certa. O Germano falou que quem está com Deus não questiona, né? Vai e faz, né? E realmente, pode ser que eu faça alguma coisa hoje, eu fale alguma coisa, pode ser que eu erre, e Deus amanhã Ele me exorte, mas lembre-se que a exortação também ela é de Deus, porque a palavra de Deus ela vem também para exortar e para edificar, amém? E agora uma pergunta do seu filho, Vitor Hugo.
Como devemos agir diante dos falsos profetas? Devemos considerá-los cristãos? Se é falso profeta, a Bíblia tem várias, inclusive o Novo Testamento fala muito como nós devemos tratar o falso mestre, o falso profeta. Realmente nós devemos, na minha opinião, eu não devo seguir o falso mestre, eu não devo seguir o falso profeta. E se eu for confrontado com esse falso mestre ou com esse falso profeta, eu devo usar a palavra de Deus para poder debater, conversar, falar para ele da verdade, porque nós temos a palavra da verdade, nós temos a palavra de Deus. Então o confronto com o falso profeta primeiro, eu não quero papo com ele. Falso profeta para mim não faz diferença na minha vida, porque ele é um falso profeta. A Bíblia já alerta sobre isso. A Bíblia diz que eu não devo nem me sentar com ele, para você ter uma ideia. Essa é uma outra recomendação, né? Então eu entendo que é assim. Deixa ele para lá e eu vou seguir aqui aquilo que Cristo mandar. Se um dia eu me confrontar frente a frente com ele, é a palavra de Deus e não eu, né? É a palavra de Deus que tem que ser dita e revelada. Vamos lá? O terceiro grupo de dons aqui é dons de expressão verbal, que são dons que se expressam verbalmente, e o primeiro deles é a profecia. O que é a profecia? Gente, a gente tem um problema sério com profecia. Primeiro que o autor está dizendo aqui que é uma mensagem dada por inspiração de Deus, através do Espírito Santo ao crente. E aqui, irmão, é um problema. Primeiro, eu preciso saber o que é profecia. Se eu não tiver claro na minha mente o que é profecia, né? Primeiro, profecia é uma revelação dada por qualquer pessoa? Porque de repente eu saio no meio da rua aí, e aí uma pessoa me para e fala assim, ó, eis que te digo, ou Deus manda te dizer. E aí que entra a questão do julgamento, né? Que eu falei que nós como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus, nós devemos sim julgar a profecia, mas a primeira coisa a respeito da profecia é que ela não pode ser algo dado sem que tenha sintonia com a palavra de Deus. Então eu não posso receber uma profecia, por exemplo, se chegar alguém no meio da rua e falar, olha, Deus manda te dizer que você vai ganhar na Mega Sena na semana que vem, né? Pode ser até que eu ganhe, apesar de eu não jogar, né? Mas pode ser que eu ganhe, sei lá. Mas eu não posso aceitar isso, porque primeiro, a profecia é algo espiritual. Mega Sena não é. Alguém pode dizer para você assim, olha, você vai casar semana que vem, né, Gabi? A Gabi está aqui. Chega um profeta que fala, Gabi, eis que te digo, Deus manda te dizer que semana que vem virá um varão sobre a tua vida e você vai casar. Mas a minha pergunta é, o que isso tem a ver com a edificação do corpo de Cristo, ou com relação a algo que vai acrescentar na vida dela? Ela pode, é que nem eu falei, ela pode até receber. De repente pode ser que apareça lá um príncipe, ou apareça um sapo na vida dela, não sei. Mas a gente tem que se preocupar mais com as questões espirituais voltadas para o reino de Deus, e não para o reino humano. Eu não tenho que receber profecia de algo que vai alegrar o meu ego, a minha pessoa. Eu vou para a igreja porque Deus tem que falar comigo, porque eu tenho que receber algo essa semana de Deus, no que diz a necessidade humana. Não, é minha necessidade espiritual, porque o dom é espiritual, o dom não é humano. Nós temos que fazer essa diferenciação. É Espírito Santo que está aqui falando com o crente, não é qualquer pessoa. E a profecia é revelação da palavra de Deus. É uma mensagem dada por inspiração. É aquele exemplo que eu citei aqui no começo. De repente Deus usa uma pessoa para ler um versículo, e aquele versículo fala com você de forma sobrenatural. E essa forma sobrenatural é o dom da profecia dada para aquela pessoa, para que traga uma revelação da palavra. Esse sim é o dom da profecia. Então, gente, não caia nesse negócio de querer abrir a Bíblia aqui. Eu vou folhear a Bíblia hoje, vou ver o que Deus fala comigo para que meu dia seja melhor. Eu sei que Deus tem poder para isso. Eu sei que Ele pode fazer.
né? A Bíblia fala que Ele pode fazer infinitamente muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas isso você pode fazer tranquilamente, falando direto com Deus. Você não precisa levantar um profeta na tua vida para falar isso. Você tem acesso à palavra de Deus. Então você tem acesso ao Pai e você vai falar direto com Ele. Você não precisa sair buscando por aí um profeta, um cara que revela sonho, que revela profecia. Não. Você tem a palavra de Deus, fala com Deus. Ele vai te tranquilizar, Ele vai te ajudar, Ele vai te auxiliar e vai falar qual é o caminho que você deve seguir. Amém? O outro dom aqui é de variedade de línguas. Esse aqui é um outro também. E eu queria até pedir para o pastor Cido, para que a gente possa fazer um estudo depois, somente voltado para dons de língua. Não sei se foi feito aqui no passado, pastor, há pouco tempo, depois o pastor confirma. Mas é um dom que também vem atrapalhando muitas igrejas do nosso tempo. Né? Não que esse dom dado por Deus não seja um dom que não seja usado pela igreja. Né? Mas o falar em línguas desconhecidas de quem fala e quem não as entende. Então a gente tem que entender que a variedade de línguas aqui é um dom. Está em 1 Coríntios capítulo 12, é palavra de Deus, ela tem que ser respeitada, ela existe sim, né? Nós entendemos que existe o dom de variedade de línguas, só que nós precisamos como igreja entender o que são esses dons de variedade de línguas, como ele deve ser aplicado na igreja, quem pode falar em línguas, que línguas são essas? São línguas que estão lá em Atos capítulo 2, que é uma outra coisa, que lá fala de línguas idiomáticas, e aqui em 1 Coríntios capítulo 12, fala em dons de línguas, que já não é a mesma coisa que está lá em Atos capítulo 2. Então, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas, ou capacidade para interpretar, né, que é a capacitação dada pelo Espírito para que uma pessoa possa interpretar a língua desconhecida que ela mesma ou outra pessoa fala, de modo que se possa compreender. Né? Para começar, esse dom de variedade de línguas, a Bíblia relata que ele é um dos menores dons. E tem igrejas por aí dizendo que se a pessoa não fala em línguas, ela está fora. Isso não é uma verdade, irmãos. Nós devemos abrir nossos olhos para as Escrituras, para a palavra de Deus. Né? O dom de línguas, o texto aqui que ele fala da unidade da igreja, que está em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, né? Paulo dá uma lição aqui tremenda a respeito desse assunto. Falando de quem se chega uma pessoa que é indouto, que não tem conhecimento da palavra de Deus, e tem alguém ali orando em línguas, fala que essa pessoa não vai entender nada, essa pessoa não vai ser edificada. A Bíblia fala que o dom de línguas é para edificação própria, é para minha edificação, ela é vertical, é eu e Deus. Então o que adianta eu orar em línguas aqui no meio da congregação e falar um monte de palavras e que a igreja não vai entender? E isso que eu estou dizendo não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, né, no livro aqui de 1 Coríntios. Então tem uma série de coisas que a igreja do nosso tempo precisa aprender a respeito dos dons de uma forma geral, e a respeito dos dons de língua. Eu queria fazer uma pausa, pastor Cido. E porque tem um tema aqui dos objetivos e uso dos dons espirituais, e a gente não terá tempo de fazer isso hoje. Tá? Esse capítulo aqui é um capítulo bastante extenso. Eu até cortei algumas coisas aqui, mas eu acho que é importante a gente falar das coisas importantes aqui, mas também é bom não passar batido com outras coisas. Então, tem um item 4 aqui, que são os objetivos e uso dos dons espirituais, que tem muito a ver com as perguntas que foram feitas aqui hoje. Mas por que é esse dom? Por que Deus está me dando esse dom? O dom da fé, que a irmã falou. Mas por que eu preciso ter o dom da fé? Qual é a diferença? Por que Deus está dando esses dons para a igreja? É para mim? É para o meu crescimento? Né? Eu tenho lá um dom bacana, eu tenho vários dons. É para o meu ego? É para eu chegar para a igreja e falar, gente, eu tenho bastante dom aí, vocês me coloquem lá no patamar mais alto, porque vocês têm que me respeitar. Não é isso. Né? O dom, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo.
E a gente precisa estudar isso e a gente vai fazer isso numa próxima lição, tá bom? Então eu vou dividir os dons espirituais, e quem sabe, se eu puder, eu trago alguma coisa também a respeito do dom de línguas, porque é a respeito do uso também, né? Qual é o objetivo? Qual é o uso disso? Para que serve? Por que eu estou fazendo isso, né? Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês, e que a gente possa fazer o uso desses dons de forma que a igreja, ela se fortaleça, ela cresça, ela seja uma igreja capacitada. Uma igreja cheia de dons é uma igreja que vai pregar bem a palavra, ela vai alcançar o reino de Deus, ela vai fazer com que pessoas se convertam e tenham um conhecimento profundo a respeito da palavra de Deus, porque uma igreja cheia de dons é uma igreja cheia de pessoas que serão exortadas, edificadas e consoladas na palavra de Deus, com pessoas que receberam isso do próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Fechou? Que Deus possa te abençoar. Feche os seus olhos se você puder. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez estudar a tua palavra, Senhor. Te agradeço, Pai, por cada um que está nessa live, cada um que vai ouvir, Pai, depois esta mensagem, e que possa servir de edificação, de consolação, que possa servir, Pai, de auxílio na nossa caminhada cristã, Senhor. Abençoa o teu povo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.